Senhoras e senhores, declaro aberta a quarta reunião do ciclo de audiências públicas na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Nosso objetivo, nesta ocasião, é discutir temas da agenda regional, identificando obstáculos ao desenvolvimento do Brasil e discutindo ações efetivas para o seu enfrentamento. Informo que as participações dos cidadãos e de todos aqueles internautas que sempre estão nos prestigiando com a sua presença poderão ser feitas tanto pelo portal E-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site da comissão, como também pela ouvidoria do Senado, pelo número 0800 61 22 11. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos assistem e acompanham pela TV Senado. Nesta quarta mesa do nosso ciclo de debate sobre desenvolvimento regional, discutiremos o importante tema da Política Nacional de Irrigação, fixação do homem no campo e desenvolvimento regional. Irrigação é um assunto que tem feito parte dos esforços de desenvolvimento do Brasil ao longo dos séculos. Tornamo-nos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas, em muitas áreas, nosso meio rural ainda convive com a miséria, o trabalho degradante e a insegurança alimentar. Nesses locais, a água é ingrediente essencial para o avanço econômico com equidade, correção e humanidade. Os benefícios da agricultura irrigada são significativos e amplamente reconhecidos. A irrigação aumenta a produtividade, reduz perdas na produção, minimiza os riscos climáticos e meteorológicos, viabiliza a diversificação de culturas, melhora a qualidade e a padronização dos produtos agrícolas, favorecendo a abertura, assim, de novos mercados, inclusive no exterior. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, as áreas irrigadas correspondem a menos de 20% da área total cultivada do planeta, mas produzem, esses 20%, mais de 40% dos alimentos. O Brasil está entre os 10 países com a maior área irrigada área equipada, melhor dizendo, para irrigação. É imperativo que as vantagens da irrigação alcancem o pequeno produtor. Para estes, a água é sinônimo de sobrevivência. A vitalidade e o dinamismo da agricultura familiar asseguram dignidade no campo, contribuem para a preservação da rica cultura que caracteriza o meio rural brasileiro de norte a sul do país. Contrapõe-se ao esvaziamento das zonas rurais, processo histórico gerador de desequilíbrios no campo e nas cidades. Felizmente, somos um país abençoado em recursos hídricos. Em nosso território, contamos com as 2 maiores reservas de água do mundo, o Sistema Aquífero Grande Amazônia e o Aquífero Guarani. A abundância desse valioso recurso não nos autoriza, no entanto, a contemporizar com a cultura do desperdício. Justamente pela importância vital desse recurso, a gestão de nossos recursos hídricos precisa receber nossa atenção máxima e vigilância permanente. Porque não basta, como nós sabemos, ter água. É preciso cuidar da sua preservação para que permaneça utilizável. É fundamental garantir o seu aproveitamento sustentável e criterioso. A água é um vetor de desenvolvimento econômico, social e humano, como nós sabemos. Além de ambientalmente sustentável, o seu uso precisa ser regionalmente equilibrado. Neste sentido, é preciso levar água a quem dela carece. O papel do Estado aí é, portanto, central. No Nordeste, mais do que em qualquer outra região do país, é incontestável a importância dos projetos públicos de redistribuição dos recursos hídricos. A esse respeito, destaco a conclusão, nos próximos meses,
da maior obra hídrica já realizada no Brasil, qual seja a transposição das águas do Rio São Francisco. Com quase 500 quilômetros de extensão, o projeto, quando finalizado, beneficiará 12 milhões de pessoas em 350 municípios do semiárido nordestino. Pela sua magnitude, alcance e importância, a transposição do São Francisco tem o potencial de transformar a realidade histórica das secas no coração do Nordeste. Outra obra hídrica estruturante em curso no país é o Canal do Sertão Alagoano. O projeto foi implementado por mim, ainda quando presidente da República. Nos últimos anos, graças ao trabalho eficiente e incansável do Ministério do Desenvolvimento Regional, logramos avanço importante. Em maio último, o governo do presidente Jair Bolsonaro assegurou e inaugurou o trecho 4 do nosso Canal do Sertão, com extensão de 30 quilômetros, esse trecho 4, e mais de 113 mil pessoas beneficiadas. A transposição nas águas do Rio São Francisco e o Canal do Sertão são exemplos claros da convergência virtuosa entre o acesso à água e o desenvolvimento. Defrontamos-nos com o desafio de disseminar, é um grande desafio nosso, disseminar pelo país iniciativas da mesma natureza em busca de um desenvolvimento nacional mais equilibrado e humano. Para discutir tamanha relevância nos temas agora abordados, sentimos-nos muito honrados nesta comissão com a presença dos seguintes ilustres convidados. Senhor Tiago Pontes, secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional. Senhor Frederico Sintra Belém, coordenador-geral de Irrigação e Drenagem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor Raimundo Gomes de Matos, diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Da senhora Jordana Gabriel Sara Girardello, assessora técnica da Comissão de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA. E o senhor Jorge Dantas, prefeito do município de Pão de Açúcar, do Alto Sertão das Alagoas. Antes de passar a palavra ao primeiro palestrante, eu gostaria de já trazer ao conhecimento dos senhores as perguntas e comentários, um resumo das perguntas e também dos comentários que nos foram enviados já pelos nossos internautas, para que no decorrer da exposição dos senhores e das senhoras já possam embutir nas suas explanações respostas a esses comentários, a essas considerações que eles estão aqui fazendo. Resumidamente, nós fizemos agora esse trabalho e também resposta às perguntas realizadas. Eu digo que nós fizemos um resumo participando de blocos, porque muitas perguntas coincidem no seu teor. Então, nós escolhemos uma dentre essas para ser a exemplificação da preocupação daquele grupo de pessoas que perguntaram sobre o mesmo tema. Então, vamos, em primeiro lugar, às perguntas que foram formuladas. De Juciana Costa, do Ceará. Pergunta ela: quais subsídios são ofertados pelo governo federal para a irrigação da agricultura familiar na região Nordeste? De Poliana Soares, de Minas Gerais. Como a agricultura pode reverter a crise hídrica? Felipe Fernandes, do Rio de Janeiro. Como a distribuição e tratamento de água pode afetar a qualidade da água e, por consequência, da economia agrária? De Cauana Floriano, do Paraná. Quais seriam os incentivos para a fixação do homem no campo? De Wellington Alves, de Minas Gerais. Considerando a irrigação de precisão, como obter recursos para o desenvolvimento e construção de sensores de umidade do solo aquífero no Brasil? E alguns comentários. De Neilson Benfica, da Bahia. Devemos buscar o uso consciente dos recursos naturais para que estes não sejam esgotados.
de Luísa Roseli, de São Paulo, seria interessante a discussão sobre o desenvolvimento da agricultura familiar como forma de desenvolvimento regional. Esse é um tema recorrente nos comentários e nas perguntas sobre a questão da agricultura familiar. Paulo Melo, do Rio Grande do Norte. Mais do que água, a agricultura familiar precisa ser efetivamente parte do Estado brasileiro. Eu entendo ele quer dizer aqui parte do Estado, parte de uma política de Estado por parte do Brasil. Colocadas as perguntas e os comentários dos nossos internautas, eu gostaria de passar a palavra, então, para o nosso primeiro palestrante, que é o senhor Tiago Pontes, secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional do nosso país, o MDR. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senador Fernando Collor, presidente Fernando Collor. Como nordestino também, assim como o senhor e como outros integrantes aqui desta mesa, como o diretor Raimundo, da Sudene, posso ratificar a palavra do senador no que concerne o desenvolvimento que a agricultura irrigada tem trazido. Tenho observei no discurso do senador Fernando Collor a importância da transposição do Rio São Francisco e na potencialização da agricultura irrigada junto ao Nordeste e todo o país brasileiro. Temos identificado também o quanto é imprescindível trabalhar sempre a agricultura irrigada como forma de potencializar o desenvolvimento regional de cada região. E temos identificado que, ao longo do tempo, a agricultura irrigada tem potencializado cada vez mais toda a agricultura do país. Hoje, o país ele tem tido uma recuperação do seu PIB baseado intrinsecamente na agricultura em si, e a irrigação e a agricultura irrigada, ela tem se mostrado como um pilar fundamental dessa potencialização dentro do desenvolvimento regional, dentro do desenvolvimento de todas as regiões. Para a gente, a irrigação ela é imprescindível em regiões áridas e semiáridas, a exemplo do semiárido brasileiro, onde a segurança produtiva é bastante afetada pela escassez contínua de água, minimizada apenas no período mais úmido entre dezembro e março, onde algumas culturas de sequeiro ainda podem se desenvolver. Já em regiões afetadas pela escassez de água, em períodos específicos do ano, como na região sudeste e principalmente no centro-oeste, algumas culturas e safras só se viabilizam com a aplicação suplementar de águas nesses períodos, embora a produção possa ser realizada com menores riscos no período chuvoso. Gostaria, senador, de trazer um dado aqui, que hoje o Brasil detém 12% de água doce do mundo, com possibilidade de irrigar mais de 29,5 milhões de hectares. É o país hoje com o maior potencial para atender o aumento da demanda mundial, garantindo o abastecimento interno e produzindo excedentes para exportação. O Brasil hoje desempenhará um papel estratégico na produção e distribuição de alimentos. É necessário investir em planejamento, pesquisas, estudos, projetos e infraestrutura. A oportunidade que se apresenta para o futuro deverá ser constituída no presente, pois o tempo de manutenção e de maturação dos projetos ele se delonga à medida que vão se passando o tempo. Então, a mensagem que o Ministério do Desenvolvimento Regional gostaria de trazer é da importância, e a gente passa aí ao próximo palestrante. Eu gostaria de agradecer ao senador por essa oportunidade e vamos adiante. Muito obrigado ao senhor Tiago Pontes pelas suas palavras e passo a palavra ao senhor Frederico Sintra Belém, que é o coordenador geral de irrigação e drenagem no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Boa noite, senador Fernando Collor. Boa noite, demais colegas, Jordana, da CNA, secretário Tiago, que eu tinha a honra de trabalhar junto com ele no Ministério do Desenvolvimento Regional,
Quero agradecer primeiramente o convite em nome do meu secretário, Fernando Camargo, aqui da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Irrigação, e em nome também da minha ministra, Tereza Cristina. Bom, gostaria de complementar alguns dados, né, que o secretário já trouxe, né, só reforçando que nesses próximos anos a produção de alimentos ela vai ser uma tarefa cada vez mais difícil, né, dado ao grande crescimento da população, né, os dados da FAO trazem que até o ano de 2050 a gente vai ter um aumento de aproximadamente 2 bilhões de pessoas, e com isso a gente vai precisar aumentar aproximadamente 50% a 60% da nossa quantidade de alimentos. Isso não corresponde proporcionalmente à quantidade de pessoas que vão aumentar, mas sim pelo fato da população melhorar suas condições de vida e elas começarem a comer melhor. Então, a reboque, esse número, essa demanda por alimentação, ela vai crescer bastante. E para que a gente consiga, né, alimentar toda essa população, a agricultura irrigada hoje é a principal tecnologia, né, a principal ferramenta que vai conseguir levar alimento a toda essa população. A gente sabe que a agricultura irrigada ela permite uma produtividade muito maior numa mesma área, né? A gente tem médias de produção em vários alimentos que a gente consegue de 3 a 4 vezes maior do que numa produção de sequeiro, né, que é um regime somente de chuvas. Então, a gente sabe que a agricultura irrigada é uma ferramenta estratégica para que a gente consiga, né, realmente trazer a produção de alimentos de forma sustentável a toda a nossa população. Eu vou espelhar rapidamente, senhor senador, uma apresentação. Eu acho que eu não posso espelhar. Pode. Eles estão pedindo eu estou desabilitado. Tá. Eu acho que eles estão pedindo para permissão. Deixa eu tentar novamente. Pronto, habilitou. Bom, esse é um programa de agricultura irrigada que nós no Ministério da Agricultura estamos construindo. Até o final do mês de setembro a gente vai estar com ele pronto. E a gente traz uns dados rápidos para a gente mostrar para vocês, que são muito interessantes. Hoje a gente tem uma área irrigada de aproximadamente 8,2 milhões de hectares. Né? Esse é um dado recente da Agência Nacional de Águas. E o que eu gostaria de mostrar aqui, né, primeiramente, onde a gente irriga, no nosso país, a gente tem alguns polos de irrigação bem determinados, né, de norte a sul do nosso país. Temos regiões com vários aglomerados de irrigação, mas o que eu queria estar mostrando aqui para os senhores é o potencial de crescimento da nossa área irrigada. Esse mapa, né, é um estudo que foi encomendado à Exalc pelo governo federal, e ele mostra, nessas áreas onde temos áreas coloridas, onde nós temos um potencial de crescimento da área irrigada do nosso país. Então, traduzindo, né, esse mapa para vocês, onde a gente tem essas áreas coloridas, é um potencial de crescimento de área irrigada de 55 milhões de hectares. Então, veja, se hoje nós temos 8,2 milhões de hectares e já temos, né, uma produtividade dessa grande dimensão, imagina quando nós conseguirmos ampliar essa área irrigada para uma área de 55 milhões de hectares. Aqui eu estratifiquei, né, as áreas prioritárias onde o nosso país vai crescer, né, nos próximos anos em áreas irrigadas. Nesse estudo a gente conseguiu fazer uma priorização dessas áreas no sentido de que onde a gente tem área de agricultura hoje sendo praticada, é onde a gente tem vermelho nesse mapa. E onde a gente tem área de pastagem que tem uma condição melhor de ser transformada em agricultura e agricultura irrigada, é essa área onde está delimitado na cor amarela. Somando essas duas áreas, né, de intensificação, que a gente chama, são áreas de agricultura hoje, de sequeiro, e de expansão, que são áreas de pastagem, a gente soma aproximadamente 15 milhões de hectares. Então, eu gostaria de mostrar alguns mapas, né, aleatórios de alguns estados, de onde a gente irriga hoje, né, por exemplo, o estado de Minas Gerais, onde a gente tem uma área mais azulzinha, são municípios, são bacias onde a gente já irriga, e onde a gente tem, né, à direita aqui um mapa com esses pontos azuis também, onde a gente pode ampliar a área irrigada desse estado. Então, eu trouxe alguns estados para a gente conseguir visualizar como o nosso potencial é grande. O estado do Mato Grosso do Sul, que agora que está iniciando a sua produção, né, irrigada, hoje ele irriga 265 mil hectares, mas tem um potencial de 4,7 milhões de hectares. Então,
temos um potencial muito grande ainda para expandir a nossa área irrigada com água suficiente para a gente trabalhar. O problema do nosso país hoje é gestão, né? Hoje a gente vê que algumas bacias estão tendo certo conflito, mas a gente sabe que com a evolução da gestão a gente vai conseguir trabalhar isso. Então, aqui eu trago uma tabela rápida, né, mostrando que a gente tem esses 55 milhões de hectares para estar expandindo a área irrigada do nosso país, e aqui ela está dividida em classes, né, de agricultura de expansão e também dos estados onde a gente pode crescer. Então, como eu coloquei para os senhores, hoje a gente tem 8,2 milhões de hectares e queremos expandir o mais rápido possível naquelas áreas de intensificação e expansão para 15 milhões de hectares. Entretanto, a gente cresce muito pouco, senador. Hoje o problema do nosso país é que a gente tem um potencial muito grande para crescer em área irrigada, mas o nosso incremento por ano ele é muito pequeno. A gente incrementa aproximadamente 200, 250 mil hectares ao ano. Então, se a gente ficar crescendo somente essa área durante todo o ano, quanto tempo que a gente vai demorar para atingir esses 15 milhões de hectares, esses 55 milhões de hectares, né, que a gente tem um potencial? A gente sabe que nós temos um potencial de 450 mil hectares para crescer, esse é um dado da ABIMAC, né, que foi trazido para a gente, que a gente tem uma capacidade instalada hoje de 450 mil hectares para a gente crescer ao ano, né, que a indústria consegue fornecer de equipamento. Então, a gente pretende, com esse programa, a gente pelo menos dobrar essa área irrigada do nosso país para que a gente consiga, né, desenvolver cada vez mais as nossas regiões. Como colocado pelo nosso secretário Tiago Pontes, a irrigação ela é um promotor de desenvolvimento regional, né, visto em vários municípios do Nordeste, que principalmente Petrolina, Juazeiro, é um grande espelho aí que a gente pode ver, né, cidades de espelho que cresceram bastante em razão da agricultura irrigada. Então, a irrigação ela é uma promotora de desenvolvimento regional. Então, o nosso programa ele tem o objetivo principal, né, de incentivar a ampliação das áreas irrigadas, promovendo a melhoria da gestão institucional. Então, a gente quer melhorar a gestão, né, dentro dos municípios para que a gente consiga ampliar a área irrigada. E, a partir disso, a gente trouxe uma série, né, de ações que a gente vai trabalhar dentro desse programa, pautadas em principais eixos, que são infraestrutura, principalmente energia elétrica, uma proposta de melhoria de normativos, que hoje é um grande gargalo da agricultura irrigada do nosso país, conservação do solo e da água e os instrumentos da nossa lei de irrigação, que é a pesquisa, capacitação e assistência técnica. Então, a gente quer, né, com incentivo nessas ações, pelo menos dobrar esse incremento de área irrigada e até o final do ano de 2023 crescer pelo menos 1,2 milhões de hectares. A gente quer instituir, né, ações de incentivo energético, que é outro gargalo da irrigação do nosso país. A gente quer dar um suporte na implantação de usinas fotovoltaicas e também linhas de distribuições para regiões que ainda não têm linhas que dão suporte para os agricultores. A gente quer trabalhar, né, o apoio aos estados para eles melhorarem suas práticas para emissão de outorgas, para melhorar a prática da construção de barramentos. A gente quer trabalhar modelos de gestão dentro de bacias onde já existe muita competição. Então, a gente está traçando estratégias para que a gente consiga realmente melhorar essa gestão da bacia dentro dos municípios, dentro da bacia hidrográfica. E também trabalhar algumas iniciativas que são muito importantes, principalmente para a região nordeste do nosso país, que é a irrigação com água de reuso. Já existem algumas iniciativas em andamento, mas a gente quer dar uma vazão maior, né, para essa tecnologia que é muito, muito bem aceita aí na região Nordeste. Então, só colocando rápido algumas ações que já estão em andamento aqui dentro do Ministério da Agricultura, a gente já está trabalhando com alguns polos de irrigação para mapear onde precisa crescer, né, as linhas de distribuição, onde que precisa melhorar o suporte energético nos territórios do nosso país. A gente vem, né, trabalhando num termo de referência para trabalhar uma análise do custo da agricultura irrigada, detalhar melhor essa parte de energia elétrica dentro da agricultura irrigada. A gente está avançando bastante nas tratativas sobre as condicionantes para a implantação, né, construção de infraestruturas de reservação de água, que hoje é um gargalo tremendo, né, senador, para o nosso país. O nosso país é um país que tem um regime de chuvas bem determinado. Então, a gente pega, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, nós temos 6 meses de chuvas intensas, e 6 meses, né, de pouca chuva, quase nenhuma chuva. Então, nós precisamos
reservar esse excesso de água para que a gente consiga utilizá-la, né, de modo racional, de modo sustentável, em períodos que a gente tem, né, menos água. Então, a gente tem que avançar nessas condicionantes, nessa parte de licenciamento ambiental para a construção de barramentos. A gente também quer dar um suporte nessa parte de sistematização de outorga, que também é um grande gargalo existente hoje dentro dos estados, que eles não conseguem atender toda a demanda do pedido de outorga. Então, a gente já tem algumas iniciativas traçadas e a gente quer replicar, né, os casos de sucesso para todo o país. E também a gente começou uma tratativa com o Instituto Federal da Paraíba para que a gente consiga ampliar, né, as iniciativas de reuso que eles já têm dentro do Instituto, né, também do INSA, né, do Instituto Nacional do Semiárido, para que a gente consiga expandir essas iniciativas de reuso, principalmente na região Nordeste. Esse foi um resumo que eu fiz de uma apresentação para o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, né, colocando quais são os principais pontos hoje no tocante ao licenciamento ambiental que estão atrapalhando o crescimento da agricultura irrigada do nosso país. Então, vou destacar rapidamente só sobre o licenciamento, né, ambiental para a atividade agropecuária, que hoje não tem uma lei federal, é um projeto de lei que está no Congresso, ele foi aprovado na Câmara no mês passado, ele deve estar no Senado, eu posso até puxar para vocês depois qual que é o número do PL. Então, hoje a gente não tem uma lei que trata, né, que versa sobre licenciamento ambiental, né, da atividade agropecuária. Hoje, o que rege a atividade agropecuária é o CONAMA 237. E para a agricultura irrigada, existe uma outra resolução CONAMA, que é a número 284, do ano de 2001, que ela vem trazer mais algumas condicionantes para que o agricultor irrigante, né, precise estar fazendo licenciamento para implantar a sua atividade agropecuária, a sua atividade irrigada. A gente vê que isso não tem necessidade, pois a gente já tem a outorga, que é a outorga que rege, né, quais que são as condicionantes para o agricultor, né, estar captando aquela água no manancial hídrico ou no subsolo para que ele faça a sua produção irrigada. Então, a gente vê que existe um excesso de licenciamento ambiental hoje para a atividade irrigada. Né? Então, o barramento, eu já falei, né, agora sobre o que a gente está trabalhando, no avanço do Código Florestal para a gente conseguir, né, destravar essa construção dos barramentos nos territórios. Isso aqui são algumas ações que a gente vem fazendo dentro da nossa secretaria, que foram essas ações que eu acabei de listar para os senhores. Então, senhor senador, é isso. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar falando aqui dos principais gargalos para o crescimento aí da agricultura irrigada. A irrigação, ela é uma prática, ela é uma ferramenta muito sustentável. Ao invés de que a grande população do nosso país pensa que a irrigação é vilã, mas na verdade ela não é vilã, ela é aliada da população, ela que consegue trazer para a mesa do nosso brasileiro vários alimentos que são produzidos somente com irrigação, principalmente frutas, hortifruti. Se não existia a irrigação, hoje a gente não consegue ter esse alimento na mesa dos brasileiros durante o ano todo, e ainda mais ela regula todo o preço, ela consegue potencializar toda a produção, e isso realmente regula toda essa cadeia do que a gente precisa ter de produção do nosso país. Então, seria isso. Estou aberto às perguntas. Eu anotei aqui os pontos que o senhor falou no começo, depois eu posso falar mais um pouquinho mais sobre eles. Vou dar a oportunidade para os nossos colegas acabarem de falar e a gente pode discutir mais ao final. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Frederico Citra Belém, que é o coordenador-geral de irrigação e drenagem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Passo agora a palavra ao senhor Raimundo de Gomes de Matos, diretor de Planejamento e Articulação Política da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O áudio. Ok? Inicialmente, nós queremos saudar o ex-presidente Fernando Collor de Mello, atual presidente da Comissão de Desenvolvimento do Senado Federal, saudar os demais senadores e senadoras, dizer aos colegas de governo, dizer da importância desse evento para que nós possamos fazer uma sinergia
de várias ações governamentais, buscando também no Congresso Nacional a necessidade de normatização dessas políticas. A SUDENE tem essa missão de fazer todo esse estudo das políticas do nosso Nordeste. E em 2019, coordenado pelo general Heleno, foi feito estudos para que nós apresentássemos um plano regional do desenvolvimento do Nordeste. Essa proposta foi avante. Todas as segundas-feiras, um ministro ia no Palácio apresentar a estrutura e as ações do Nordeste, e através do ex-ministro Canuto e agora ministro Rogério Marinho, consolidou-se o PRDNE. Essa matéria encontra-se no Congresso Nacional, é justamente o projeto de lei 6163, que normatiza o plano regional. E dentro do plano regional são vários eixos, são 6 eixos. O eixo da inovação, o eixo da educação, o eixo da segurança pública, o eixo da segurança hídrica e também ambiental. E nós aproveitamos a oportunidade para que o Senado Federal possa também fazer essa articulação, junto com o presidente Arthur Lira, para que efetivamente instale essa comissão na Câmara Federal para debatermos o PRDNE. Essa pactuação foi feita com os governadores e vários prefeitos. E dentro da pactuação tem lá os eixos de desenvolvimento e os municípios polos do Nordeste. São 51 municípios chamados G51. São aqueles municípios que podem irradiar o desenvolvimento daquela região. E, no final do ano, em virtude da pandemia, houve toda uma reformulação. O ministro Rogério Marinho nos solicitou, junto com o Dr. Evaldo, o nosso pretendente, através do PNUD, e fazemos essa revisão e priorizando as ações, principalmente de inovação. Para se ter uma ideia, através de uma pactuação com a CNA e o Senado, vários milhões de reais deixaram de ser efetivamente liberados pela CNA, senador Paulo, em virtude de não se ter conectividade rural, para que nós pudéssemos chegar lá, no caso aqui do Ceará, na região da capinocultura, lá no Inhamuns, nós pudéssemos fortalecer todos aqueles, fortalecendo as várias ações em termos de capacitação e a articulação com o Instituto Semiárido, que é vinculado ao INSA, o INSA vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos buscando, através da SUDENE, fazer com que nós possamos ter essa conectividade para que possamos repassar para todos aqueles que fazem agricultura, todos que fazem a agricultura, principalmente na área de educação, essas tecnologias que são necessárias. Os fundos constitucionais de suma importância para o Nordeste, o FDNE e o FNE. O FNE, operacionado pelo Banco do Nordeste, tem as suas várias linhas do PRONAF, vem as suas várias linhas fortalecendo a agricultura familiar, fazendo com que, principalmente nesse período de emergência, o maior volume de recursos também liberado foi justamente para o pequeno e o médio agricultor na linha do FNE, e fazendo com que nós possamos ter também essas novas tecnologias na questão da eletrificação. Inclusive, a SUDENE já está liberando um novo edital para nós buscarmos alternativas de energia de biomassa, através, foi uma demanda que surgiu de todo o setor sucroalcooleiro, porque através, além da produção do açúcar, da cana-de-açúcar, nós precisamos ter energia através de biomassa. A SUDENE já está propondo para, numa reunião do CONDEL, ser autorizado a utilização dos recursos dos fundos constitucionais para gerar também essa energia. Tem uma proposta também da Federação do Estado do Ceará do hidrogênio verde, também, para que nós possamos ter esses avanços tecnológicos. A parte de inovação é um dos eixos do plano regional. E nós estamos focando essa necessidade da inovação. A pandemia, infelizmente, tem seus gargalos, mas a pandemia também mostrou a nossa vulnerabilidade no aspecto de conectividade. Nós precisamos, em termos, reinventar, pode dizer assim, em várias outras ações, em várias outras relações, a fim de que nós possamos dinamizar a economia. E a irrigação passa a ser um carro-chefe para nós gerarmos, efetivamente, riqueza para a população.
E também nós já alocamos cerca de quase 2 milhões de reais para um estudo que, através das reuniões, junto com também o ministro Rogério Marinho e o nosso superintendente, doutor Evaldo, ficou estabelecido através do PNUD, foi feito um edital e existe o consórcio o consórcio, deixa eu ver, não estou lembrado aqui o nome da consultoria, que está fazendo todo o estudo dos municípios da Bacia do São Francisco, como também da Bacia do Parnaíba. Na Bacia do Parnaíba, senador Collor, nós temos cerca de 38 municípios que poderão ser, através de todo esse estudo que está sendo feito, fortalecida o seu trabalho de agricultura através da irrigação. São cerca de 38 municípios, diretamente no leito do Parnaíba. Como no Piauí, são cerca de 222 municípios também, que poderão ser dinamizada a sua economia através da irrigação. Por isso que nós precisamos fortalecer a conectividade, fortalecer a relação intergovernamental com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, normatizar toda essa legislação da questão de outorga, né? Definirmos também o grande desafio que é o gerenciamento da transposição, né, das águas do São Francisco, que, como se vê, a obra está seguindo em ritmo acelerado, mas nós não temos um modelo definido como vai ser o gerenciamento, né, da transposição das águas do Rio São Francisco. E dentro do PISF nós temos, no estado do senador Collor, 50 municípios que serão estudados, a questão do esgotamento sanitário, a questão de resíduo sólido, quer dizer, todo esse estudo, esse consórcio vai apresentar para que nós possamos ter, não é nem uma radiografia, eu chamo assim uma tomografia desses municípios por onde passa a transposição de São Francisco, por onde passa também a bacia do Parnaíba. Na Bahia são 114 municípios, no Ceará são 98, em Minas Gerais são 69, na Paraíba são 157 municípios, em Pernambuco 69 e no Rio Grande do Norte 87. É previsto, né, esse consórcio entregar toda essa documentação até o final agora do ano de 2021, para que nós possamos, né, fortalecer orçamentariamente para 2022 e fazer uma interligação com o Agro-Nordeste, porque há de suma importância, né, essa convivência com o Agro-Nordeste, fortalecendo todas essas cadeias produtivas, como também o Nordeste Forte. O Nordeste Forte, o que é? Justamente a proposta da CNI. A CNI está sempre em contato com a SUDENE, fortalecendo a questão dos fundos constitucionais, mas vendo também a necessidade que nós possamos ter, através dos recursos constitucionais, o fortalecimento, né, da indústria, a fim de que nós possamos avançar em todas essas pactuações. Estamos em parceria com a Embrapa e o INSA na questão do reuso de água, de fundamental importância nós temos a questão do reuso de água, e existe uma pauta bastante importante para que o Congresso Nacional possa acelerar. Por último, está sendo apresentado aquela medida provisória da renegociação dos débitos, né, dos agricultores. É de suma importância o deputado Júlio César, que é o coordenador da bancada do Nordeste, é um dos grandes articuladores no Congresso Nacional. Essa medida provisória, o presidente apôs alguns vetos que estão sendo reanalisados, esses vetos, para que toda essa renegociação, né, da agricultura possa ser pactuada e automaticamente fortalecer todo esse sistema de irrigação. Então, em termos da SUDENE, existem todas essas parcerias que estão sendo feitas, e o ministro Rogério Marinho tem estabelecido, né, através de datas, toda essa normatização em termos de integração. Como falou o nosso secretário Tiago, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, há essa necessidade dessa convivência da área rural com a área urbana, fazendo o desenvolvimento de toda a região. E a questão da conectividade. Com o 5G, nós acreditamos que possamos,
né, avançar. Existe algumas pactuações sendo feitas por empresas no Nordeste e que, com isso, vai facilitar a instalação das cidades inteligentes, vai facilitar para os prefeitos também fazerem com que possa acompanhar todo esse monitoramento das suas ações nos seus municípios. Então, nos colocamos aqui para as observações e os questionamentos que possam surgir. E parabenizar o senador Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Raimundo Gomes de Matos, diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a nossa SUDENE. Passo agora a palavra à senhora Jordana Gabriel Sara Girardello, assessora técnica da Comissão de Irrigação da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Primeiramente, agradecer, né, o convite por estarmos podendo participar dessa comissão e trazendo dados importantes, né, de irrigação, que é a chave do desenvolvimento para várias regiões do país. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Bom, a irrigação, ela tem muitos desafios e muitas oportunidades para poder ser implantada aí no país. Quando a gente vê a história da irrigação, a gente tem estudos que comprovam que a irrigação está presente na nossa história há mais de 4.500 anos antes de Cristo. Já eram práticas utilizadas por diversos povoados, né, como os assírios, os caldeus, os babilônios, e a gente tem a prática, né, do cultivo no Nilo, né, na região do Egito, onde se desenvolveu e se firmou, de fato, a agricultura, e isso foi fundamental para a fixação do homem, onde ele deixa de ser nômade. Então, a história está presente na nossa vida e a irrigação fez parte desse processo, dessa evolução da sociedade. A irrigação no Brasil, ela tem uma história também de entrar na década de 80 e 90, principalmente aí na região do Rio Grande do Sul, durante a colonização do país, onde o principal cultivo era o arroz irrigado. E com isso o Brasil ele passou a ter uma expressiva ocupação dessas áreas irrigadas por volta da década de 70 e 80, devido aos incentivos dos governos e vários projetos de fomento e programas de combate e fomento à seca. Segundo os dados da FAO, o Brasil está entre os 10 países com maior área irrigada. Só que se a gente observa o volume irrigado do Brasil, que é de 8,2 milhões de hectares, ainda está muito atrás dos primeiros colocados, que a gente tem a China e a Índia com 70 milhões de hectares irrigados cada um, na sequência os Estados Unidos com quase 30 milhões de hectares e o Paquistão e o Irã. Então o Brasil hoje ele ainda está, né, com um desenvolvimento, com uma área irrigada muito aquém do seu potencial. Caiu. Caiu a conexão. Caiu, já voltou. Agora voltou. Então, de acordo com os últimos dados do Atlas Irrigação, que foi atualizado agora em 2021, a gente tem 8,2 milhões de hectares do nosso país, da nossa agricultura, são irrigados, mas ela ainda é muito pequena, né? Então, como o Frederico bem colocou, a gente tem um potencial aí imediato de 13,7 milhões, e agora, né, com essa atualização da indústria de instalação de equipamentos, a gente pode chegar, assim, aos 15 milhões, com esse incremento aí de 250 mil hectares por ano, que, como ele colocou, a gente tem essa capacidade de dobrar também, chegando aí a 400 mil hectares por ano. Entre as principais atividades irrigadas no país, a gente tem o arroz, com quase 16% hoje, a cana-de-açúcar, com 9%, o café, com 5,5%, e outras culturas irrigadas por pivô central, que representam 17%, onde a gente tem cebola, alho, batata, cenoura e várias outras culturas. O trigo, como a gente usa de exemplo também, a irrigação fez com que ele pudesse ser plantado aí nas regiões do Cerrado,
A gente estima hoje que no Cerrado existem 125 mil hectares irrigados e de trigo plantado, e por sinal é um trigo de altíssima qualidade, né, que é extremamente importante aí para a indústria de panificação. Quando a gente vai para o café irrigado, ele representa 12% da área de café, mas ele é responsável por 30% da produção nacional de café. Então, a gente vê que realmente o sistema irrigado ele é capaz de, dentro de uma mesma área, aumentar a produtividade, né? E a irrigação do café ele também fica melhor, porque o déficit hídrico no café ele vai fazer a produção de grãos menores e com nível de defeito maior. Então, o café, além de você aumentar a produtividade com a irrigação, você também melhora a qualidade do grão produzido. No caso do arroz, é outro exemplo que a gente tem da eficiência que foi empregada ao longo dos anos e das décadas, né, com estudo e tecnologia. Então, hoje a área irrigada por arroz no país é 77%, porém ela é responsável por 90% de toda a produção nacional de arroz. O cultivo do arroz ele está presente em todas as regiões do país, mas principalmente no Rio Grande do Sul e no Tocantins. Então, quando se começou o arroz, que ele entrou no Brasil na década de 70 e 80, usava-se 18 mil metros cúbicos por hectare para produzir 4,5 toneladas de arroz. Com o desenvolvimento e com o manejo e com a integração, atualmente se usa 12 mil metros cúbicos, né, por hectare para a produção de 9 toneladas de arroz. E algumas áreas, né, na média no Rio Grande do Sul, é maior e chega a 12 toneladas. Então, a gente observa que diminuiu o uso da água e mais do que dobrou a produção de arroz. Isso graças ao implemento e à atividade, né, de tecnologia feita pelo produtor. Então, a média mundial hoje é de 2,5 metros cúbicos por quilo de arroz produzido. E o Brasil está muito abaixo dessa média. O Brasil usa de 1 a 1,3 metros cúbicos por quilo de arroz. Ou seja, o Brasil é altamente eficiente no seu sistema e usa 52% menos água para produzir o mesmo quilo aí, quando a gente compara as médias mundiais. O caso do feijão é outro exemplo, né, de como a irrigação ela traz a disponibilidade de alimentos à nossa mesa. A terceira safra, ou como dizem, a safra de inverno do feijão, ela ocupa 10% da área plantada no país e representa 20% da produção nacional. Então, essa terceira safra do feijão, que é sob irrigação, é o que permite a gente ter menos processo inflacionário no preço do feijão. A gente consegue ter ele num preço mais estável e disponibilizado ao longo do ano. Quando a gente passa para as hortaliças, a irrigação se faz mais presente e mais necessária. O déficit hídrico é o principal fator limitante para você poder ter culturas e ter hortaliças. Só que a hortaliça ela é um importante indutor social e de renda, principalmente nos cinturões verdes dos grandes centros urbanos. Então, tudo que abastece, principalmente as feiras e os ceasas dos estados em relação às hortaliças, ela vem da produção, principalmente da agricultura familiar, colocada nos grandes cinturões que são formados, né, em volta desses grandes centros e dessas grandes cidades. Então, a agricultura familiar ela tem uma importância significativa na participação da produção, por exemplo, de morango, ela representa 81%, de uva para vinho ou para suco, 79%, de alface. Então, a média da participação da agricultura familiar, quando a gente fala de hortaliças e de fruticultura, ela é extremamente alta e extremamente importante. Por isso, fomentar para agricultores familiares o acesso a linhas de crédito e a facilitação para pegar créditos para implantar a tecnologia é, sim, um importante indutor social e de renda para a região. Dessa forma, as olerícolas, né, como o tomate industrial, que a gente tem no molho, tem no ketchup e vários outros produtos, o tomate industrial ele é 100% de agricultura irrigada. Todo tomate que vai para a indústria, ele é processado e ele é feito sob irrigação, assim como várias outras que a gente tem. E na fruticultura, a gente tem um exemplo, como citado, do polo Petrolina e Juazeiro.
onde a gente consegue observar isso de forma evidente, como a irrigação é um indutor social e renda. Na década passada, né, quando estava começando o processo de instalação do Polo de Fruticultura do Vale do São Francisco, Petrolina, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, era de 0,69%. E uma década depois, hoje, com o sistema implantado com a fruticultura de ponta que eles têm, a gente tem um IDH de 1,1%, ou seja, a irrigação e a fruticultura na região aumentou em 47% o índice de desenvolvimento humano da região. E não foi diferente com Juazeiro. Juazeiro, o aumento foi de 71%. Então, fica evidente, né, que a tecnologia da irrigação ela é um apoio e ela é uma política de inclusão, de melhorar a qualidade de vida e de aumentar a renda das regiões e das populações locais. A cevada, da mesma forma, para você ter a qualidade exigida pela indústria de malte, você precisa ter a cevada cultivada no período seco, porém colhida antes do período chuvoso. Então, você precisa da irrigação para suprir qualquer déficit hídrico que ela tenha durante o período de seca. No algodão, grande parte da produção mundial de algodão ela é feita, sim, sobre irrigação. O algodão ele é uma planta já bastante adaptada ao clima seco, porém, a baixa quantidade de chuva ou déficit hídrico ele pode ser um impeditivo para a produtividade. Por isso, a irrigação, mais uma vez, é uma grande aliada e ela traz em si a melhoria da qualidade da fibra. Então, a gente tem a possibilidade do algodão sob irrigação de uma produção de fibras especiais, que são fibras mais longas e extra longas, que têm um maior valor agregado para a venda também. Na cana-de-açúcar, né, com também a atualização do último Atlas, a gente chega a quase 3 milhões de hectares de cana irrigada, e a cana, a gente sabe que é uma cultura que a gente utiliza tanto para a questão da produção do açúcar, quanto a produção do etanol, para a gente estar abastecendo aí também os carros. E a cana-de-açúcar, ela também utiliza a fertirrigação, que é o quê? O próprio resíduo, ou vinhoto, como muitos chamam, que é destinado, que sai do processamento da cana, ele é aplicado de novo na lavoura como forma de adubação. A pecuária também tem grandes ganhos com a irrigação. A partir do momento que você faz uma complementação de água nas pastagens, você aumenta a capacidade de suporte delas, ou seja, você pode ter mais animais dentro da mesma área. E esse aumento de lotação permite, além do incremento de arroba, se for pecuária de corte, também a maior quantidade de litros de leite para os produtores de leite. E 80% da nossa produção de leite, ela também vem de agricultura familiar. Então, a gente vê que realmente a irrigação é um importante fator para o desenvolvimento das regiões e das populações. As demandas que são destinadas hoje para os setores. Né? Se diz a nível mundial que o uso da água para irrigação está na média de 70%. Então, grandes países irrigantes usam a água, 70% do uso da água vai para a irrigação. No Brasil, as outorgas do setor estão em 49,8%. Né? Então, a gente ainda está abaixo da média nacional quando a gente faz a divisão por usos. E quando a gente pega o volume que usa a irrigação no país e a disponibilidade que os nossos rios oferecem, a gente chega a um uso de 0,6% da água disponível. Então, quando a gente observa, é uma porcentagem muito pequena ainda que está sendo usada, né, e que é usada pela irrigação. Então, quando o Frederico coloca que o problema hoje é a falta de gestão, com esses dados isso se torna mais evidente. A gente tendo uma gestão eficiente, tanto da disponibilidade quanto da demanda hídrica, a gente tem a capacidade de ser um país, sim, referência e desenvolver todos os usos múltiplos que a lei prevê, sem deixar nenhum de fora e sem ter esses momentos de enfrentamento de crise, igual a gente vive todos os anos. A maioria dos reservatórios hoje são, sim, destinados à irrigação, eles representam quase 35% dos reservatórios,
porém o volume de água que eles armazenam representa menos de 0,1%. Ou seja, os grandes reservatórios de água estão e são destinados tanto para energia elétrica quanto para saneamento. Então, a irrigação ela precisa sim dos reservatórios, porque é o que traz a segurança hídrica, principalmente para se fazer irrigação nos períodos de seca, mas em volume armazenado eles ainda são muito poucos, 0,1% de todo o volume armazenado no país. Então, a irrigação ela também é estratégica para a preservação ambiental. A irrigação ela vai sim ser o promotor e o que vai garantir a segurança alimentar mundial. Ela otimiza a produção agropecuária, ela aumenta a produtividade em até 3 vezes, dependendo da cultura, eleva a qualidade de vida e renda da região, como a gente já observou com dados concretos em várias regiões que a irrigação chegou. O preço dos alimentos se tornam mais acessíveis porque você vai ter um aumento de oferta, né, e uma regularidade desses produtos nas prateleiras dos supermercados. Então, também tem um certo controle do valor inflacionário dos produtos. Não é preciso expandir sobre novas áreas, né? Isso é o mais importante. Então, todo aquele potencial de crescimento que o Frederico apresentou, ele está colocado sobre áreas que já estão abertas e que já estão destinadas tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Então, a irrigação ela é extremamente aliada à questão ambiental, porque você não precisa aumentar a área para aumentar a produtividade e garantir a segurança alimentar mundial, não só brasileira, porque a FAO também falou, dentro dos seus estudos, que 47% o Brasil vai ter que aumentar em produtividade para auxiliar na garantia da segurança alimentar mundial. Então, é extremamente importante a gente ter, né, políticas públicas que realmente desenvolvam a irrigação e não tenha entraves e traves que a gente tem e está enfrentando hoje nas irrigações. E 17% de toda a área agrícola do mundo é irrigada, e ela corresponde a 40% de toda a produção de alimentos mundial. Então, a irrigação ela é um fator extremamente importante em todos os quesitos da sustentabilidade. Ela é importante ambientalmente, ela é importante socialmente, ela é importante economicamente. Então, a gente precisa resolver os desafios que a gente tem para que, de fato, a irrigação ela seja o promotor de desenvolvimento que ela merece, porque ela traz essa realidade para os municípios que ela se instala. Então, o primeiro desafio que a gente tem é sobre reservação de água, ou seja, acumular a água nos períodos chuvosos para que você, no período seco, você possa fazer a aplicação da sua irrigação. Hoje, a reservação de água para irrigação, ela não é tida como interesse social e utilidade pública, apenas para geração de energia e para saneamento básico. Então, um importante ponto, que vai ser, eu digo que é um dos mais importantes para a gente ter o desenvolvimento da irrigação, é considerar, sim, reservação de água como uma importância nacional, porque ela vai garantir a produção de alimentos, regularizando diversos rios e trazendo o que o sistema precisa, que é segurança hídrica, aliada à segurança alimentar. E nisso já existem 2 projetos de lei que tramitam na Câmara, né? Estão aqui, a gente vai disponibilizar a apresentação para os senadores e para todos que acompanham, para a gente poder realmente promover todo o crescimento que a irrigação prevê. Então, também outro ponto bastante impactante é a energia elétrica, né? Porque a gente sabe o alto custo que está a energia. A gente tem sofrido isso nas nossas casas também, com essas bandeiras vermelha 2 e por aí vai. E o sistema de irrigação ele depende de energia, né? Então, existem um PL e, na verdade, um PDL, que é para revogar o decreto 9642 de 2018, que reduz os descontos aos consumidores rurais. O desconto ele vai ser abatido 20% ao ano e começou em 2019. Então, hoje, a gente já tem um impacto muito forte sobre a irrigação, porque isso representou já um aumento de 60% com essas reduções graduais.
E dentro do cenário de campo futuro que a gente realiza, onde a gente vê o custo de produção, a gente já detectou que o ponto energia elétrica representou, em relação ao ano passado, 80% de aumento, né? Então, isso é, sim, decisivo para a gente continuar também com a agricultura irrigada no país. Outro ponto que também já foi bastante abordado é a questão do reuso de água para a agropecuária. Hoje, existem resoluções do CONAMA que ditam sobre o reuso de água para os outros usos, né? Para o abastecimento ou para a devolução no próprio corpo hídrico, mas a gente não tem aí regras para o reuso na agricultura, que é extremamente importante. Então, quando a gente observa Israel, onde 93% do esgoto é tratado e 87% da água residual tratada é aplicada tanto na irrigação quanto no fornecimento de água para manter a vazão ambiental dos rios também, a gente observa que, sim, o reuso de água na agricultura é um forte aliado, né, para a gente poder ter aí as questões amenizadas de crise hídrica e poder estar utilizando essa água que antes seria depositada dentro dos nossos corpos hídricos. Então, mais uma vez, a irrigação ela pode auxiliar, né, tanto a questão das águas dos tratamentos urbanos, como a aumentar a disponibilidade também nos cursos d'água. Outro projeto de lei extremamente importante é o licenciamento ambiental, que é o PL 2159, que chegou agora no Senado, né? Ele foi aprovado na Câmara e chegou para o Senado, justamente para a gente poder entender que o que tem que balizar a agricultura irrigada é a outorga, né? Que é outro instrumento que mede justamente a disponibilidade e a demanda para o uso. A regularização fundiária é outra questão muito importante, principalmente para o Nordeste e para o Norte do país. Porque sem regularização fundiária, sem a titulação da terra, o produtor ele não pode acessar linhas de crédito, né? Então, ele não consegue capitanear recursos que são direcionados para a irrigação e ele acaba não aplicando a tecnologia por não ter a documentação necessária para poder ter o acesso às linhas de créditos. E o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é a compatibilização de todos os usos, pois todos os usos são importantes e precisam ser contabilizados, e o Plano Nacional de Irrigação, que seria importante o país ter o Plano Nacional de Irrigação, justamente para a gente poder traçar políticas públicas, principalmente as estruturantes, como rodovias, escoamento, ferrovias e linhas elétricas, né, de redes de energia, para que a gente possa, de forma concreta, atingir todo o potencial do país. 15 segundos. Eu acho que eu me alonguei um pouco, mas de forma resumida é isso que a gente queria trazer. A gente agradece, né, a participação e fica à disposição aí para poder debater o tema e conversar. Obrigada. Muito obrigado à senhora Jordana Gabriel Sara de Arardello pela sua explanação. E tenho a satisfação de passar agora a palavra ao prefeito do município de Pão de Açúcar, em Alagoas, Alto Sertão do Estado, senhor Jorge Dantas. Boa noite, presidente, boa noite, companheiros desse debate tão importante para o Brasil. Primeiro, eu queria agradecer, presidente, senador Collor, por o convite, um pouco envergonhado do senhor me colocar perante tantas pessoas ilustres e conhecedoras profundas do assunto, eu que sou apenas um neófito, eu sou prefeito, convivo com o problema circunstancialmente, mas, obviamente, não sou especialista em irrigação, nem em agricultura irrigada, embora tenha adquirido alguma experiência por tudo que já vivi, por ter sido também durante 4 anos secretário de Agricultura do estado de Alagoas, então eu tenho alguma convivência com o problema. Eu queria começar, presidente, pedindo licença para recitar um versinho que meu pai, que era uma pessoa muito sabida e muito inteligente, gostava de recitar. E esse verso dizia que eu acho que é muito parecido com o que existe, com o que é feito com a agricultura no Brasil, e especialmente
no Nordeste e, mais especialmente, ainda em Alagoas. Esse verso diz o seguinte: que Jesus é muito bom, não discuto, pois é fato. Ele ajuda o agricultor, no roçado dá um trato, mas só ajuda de longe, não arranca um pé de mato. Eu acho que é mais ou menos o que acontece com o agricultor aqui, que vive praticamente, digamos assim, ao Deus dará, né? Por conta de diversas políticas públicas que, com o passar dos anos, foram, digamos, desativando completamente uma política de assistência, uma política de crédito e uma política até de subsídio a alguns agricultores que precisam de condições especiais exatamente para garantir a fixação do homem no campo. Então, e mais especialmente, o senhor sabe, Alagoas e Sergipe, porque eu sou prefeito de uma cidade que fica aqui no Baixo São Francisco, e nós de Alagoas e Sergipe somos exatamente o esgoto do sistema de geração de energia elétrica do Rio São Francisco. Nós pegamos todas as consequências do que acontece anteriormente, né? Então, é uma situação muito complicada. Minha cidade andou na contramão da história, onde Açúcar já foi um grande centro de referência de transporte, já que antigamente todo o escoamento da produção acontecia através do Rio São Francisco, mas também de produção, principalmente da agricultura irrigada, claro que na agricultura irrigada rudimentar, basicamente feito por inundação. A doutora até há pouco falou que o arroz é o produto mais irrigado no Brasil, e durante muito tempo nós contribuímos com essa estatística, exatamente a partir das cheias anuais do Rio São Francisco, que é uma coisa que faz uma falta tremenda aqui ao nosso Baixo São Francisco, porque as cheias não eram apenas uma fonte de renovação do Rio São Francisco. As cheias possibilitavam a inundação das várzeas que Deus colocou à margem do rio, exatamente para que a partir dali se produzisse o arroz irrigado. Aquilo era um berçário natural de peixe, de uma importância impressionante. O Rio São Francisco era um rio altamente piscoso aqui no Baixo São Francisco, exatamente por conta desses berçários que eram desenvolvidos nas várzeas irrigadas do Rio São Francisco. Com a falta dessas cheias, praticamente o peixe também desapareceu. E nós tínhamos também uma pecuária que se desenvolvia ali no entorno dessas várzeas. A água ia baixando aos poucos, soltada ou evaporada, para poder garantir a produção de arroz, mas sempre tinha um quê de umidade bastante grande, e aquilo ali, no entorno dessa umidade, se desenvolvia uma atividade pecuária muito, muito interessante. Então, eu vi, Pão de Açúcar, eu era garoto, centenas de mulheres, me lembro como hoje, com chapéu de palha na cabeça, colhendo arroz. Quer dizer, nós tínhamos uma produção muito, muito significativa. Infelizmente, essa é uma produção que acabou. Pão de Açúcar chegou a ter 3 indústrias na década de 60, tínhamos 3 indústrias de beneficiamento de arroz, hoje não temos absolutamente nenhum. Então, isso tudo foi resultado da intervenção feita no Rio São Francisco. É claro que, como falou a doutora Jordana, exatamente, nunca, desde sempre, a prioridade das águas do Rio São Francisco sempre foi geração de energia elétrica. Então, a gente entende a importância. Agora, é preciso entender que sempre, historicamente, 500 anos, aquelas populações dependeram daquele rio para sobreviver, para produzir, para se alimentar e para alimentar a sua família. Depois, quando da implantação do sistema Chess de geração de energia elétrica, uma das coisas que era pregada eram medidas compensatórias ao Baixo São Francisco, exatamente para compensar aquele lucro cessante a partir da atividade desastrosa ecologicamente que foi feita no Rio, especialmente no Baixo São Francisco. Essas medidas nunca foram implantadas, pelo menos como deveriam. Até hoje, as cidades do Baixo São Francisco não são saneadas, até hoje não foi desenvolvida uma atividade compensatória para a produção. Até hoje nós continuamos, ao contrário, andamos para trás, como eu disse, Pão de Açúcar regrediu a partir do sistema Chess de geração de energia elétrica. Nada contra, eu sei que o progresso depende disso, mas não poderíamos ter promovido isso sem uma preocupação maior com os ribeirinhos, especialmente através da irrigação. Eu sempre pensei, presidente, que um projeto muito interessante seria o barramento hoje das várzeas do São Francisco, que infelizmente não tem cheia,
mas ela vem de vez em quando. No ano de 2004, eu que tinha me inventado a ser produtor, criava peixe, tive um prejuízo naquela época de quase R$400 mil com a cheia de 2004. Exatamente porque, embora ele não encha anualmente, mas quando Deus quer, manda água. E nós não temos nenhuma proteção para produzir. Eu perdi porque o rio simplesmente passou por cima dos tanques e levou a minha produção de peixe. Então, certamente, um projeto também de fazer um barramento e de incentivar aquelas várzeas que antes serviam para produzir por inundação, que agora sejam feitas por irrigação. Eu acho que nada mais natural, sou completamente a favor do canal do Sertão, sou completamente a favor da transposição, mas eu acho que o canal natural do rio é exatamente por onde ele sempre correu, desde que o mundo é mundo. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar também essas questões, presidente. Eu já defendi isso muitas vezes em reuniões com a Codevasf, mas a Codevasf até tem projetos para isso, mas isso nunca sai do papel. Só para fazer algumas observações, nós sabemos que o sertão, especialmente de Alagoas, tem solos extremamente pobres e rasos. Não são solos propícios à irrigação, mas pode servir para algum quê de molhação. Pelo menos aquilo mantém o homem no campo, se ele tiver água para ele dar a cabra, para ele dar a ovelha, para ele dar a vaquinha dele. Então, é preciso trabalhar também, não apenas a água para irrigação, mas também para socorrer os pequenos agricultores, porque só isso mantém o homem no campo. Alagoas, as áreas agricultáveis, o mapa aí que foi apresentado pelo doutor Frederico, mostra que as nossas áreas irrigáveis são muito poucas, porque além de serem terras muito rasas, é cristalino que está ali embaixo, são águas que rapidamente salinizam o solo se não tiver uma aplicação muito criteriosa de água. Então, a gente precisa, isso dá muito trabalho, mas é preciso ser feito, porque nem temos áreas para trazer todo mundo para as margens do rio, que são solos mais profundos, são solos mais propícios, que são solos de aluvião, mas também temos que mantê-los na parte mais do interior. Outra questão é a questão da agricultura empresarial e familiar. Todos nós sabemos o progresso que Petrolina e Juazeiro experimentaram a partir da implantação do polo de irrigação Nilo Coelho. Mas nós sabemos que aquele projeto já teve umas 5 ou 6 crises grandes, que só não chegou ao caos por conta do socorro do governo federal, especialmente com relação à geração, com o preço da energia elétrica, que todos que me antecederam falaram. Não se pode pensar em energia elétrica para irrigação pelo mesmo preço que se gera nas residências. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que precisa ser muito, muito melhor trabalhada. Então, eu, por exemplo, já me inventei na margem do rio, que fica um desnível de 10, 15, 20 metros apenas em relação ao leito do rio, e eu não aguento a conta de energia. Imagine quem está a 100, 200, 300, 500 metros acima do nível do rio, qualquer que seja ele. A conta de energia é impagável. É por isso que a transposição, embora um projeto de um alcance social imenso, jamais se virá para a irrigação se não se tratar com muito, digamos, carinho a questão do preço da energia elétrica. Nós temos também uma questão central, é a questão da agricultura empresarial versus a agricultura familiar. Eu tive lá nas regiões, quando secretário, visitei várias vezes os polos de Juazeiro e de Petrolina, e aonde eu vi a coisa funcionando melhor é onde havia uma combinação. Lotes empresariais cercados por lotes da agricultura familiar. Primeiro, porque os empresariais acabam servindo de modelo para aqueles menores que não têm um nível de informação, não têm um nível de conhecimento, nem têm o capital para investir da melhor forma possível. Então, eu sou um defensor de que só empresarial ou só familiar não dá certo. É preciso juntar os dois para que cada um se valha melhor da capacidade e das potencialidades do outro. Nós temos um problema seríssimo, que é a questão da assistência técnica e da capacitação. A agricultura irrigada é uma coisa extremamente complexa e complicada. Não é fácil de levar à frente, mesmo por agrônomos, mesmo por zootecnistas, veterinários, pessoas acostumadas, mas a agricultura irrigada é extremamente complicada.
ela demanda uma série de questões e, acima de tudo, conhecimento e dedicação extrema, ainda mais nos solos como os nossos, que são altamente sujeitos à salinização. Então, nós precisamos de muita, mas é muita assistência técnica mesmo, presidente, porque senão não tem a mínima possibilidade de dar certo. E capacitação. É preciso capacitar para que essas pessoas, principalmente os agricultores familiares, tenham essa capacidade de produzir a partir de uma tecnologia que é uma tecnologia complexa, como eu já disse. E, finalmente, é a questão de planejamento e continuidade, porque, infelizmente, o que nós vemos no Brasil é que os projetos começam e acabam. Me desculpe o doutor Frederico, que falou em mais um programa de irrigação, dos quais eu já vi vários. Praticamente todo governo chega, lança um programa de irrigação. E depois isso acaba, quando muda governo ou por alguma crise provisória, aí acaba aquele, o próximo governo que chega desenvolve um novo, e a partir daí as coisas são descontinuadas. E planejamento, porque, como eu disse, demanda muito recurso e cuidado. Muito cuidado com a salinização, muito cuidado com o meio ambiente, muito cuidado, inclusive, com as pessoas não se chocarem, não se frustrarem a partir de experiências mal-sucedidas. Então, eu deixo aqui esse meu depoimento, muito mais de leigo, mais de quem está acostumado a observar. Tudo que eu falei é pelo que eu observo. Eu não sou agrônomo, a minha formação é completamente diferente, a minha área é informática, mas, ainda assim, convivo, já fui prefeito da minha cidade 4 vezes, então convivo há muito tempo, e a minha cidade certamente é uma cidade altamente propícia à produção irrigada, desde que sejam tomados diversos cuidados para que se administre muito bem essa questão da irrigação. Estou disposto a todo e qualquer programa que o governo federal, que o governo do estado implantar, de servir de cobaia, porque sei que essa é a nossa vocação, porque já foi no passado, pode vir a ser no futuro. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito obrigado ao prefeito Jorge Dantas de Pão de Açúcar, que, como todos nós observamos, é um profundo conhecedor das agruras por que passam, sobretudo nós do semiárido nordestino, e que precisamos muito da visão percussiente do governo federal, das autoridades federais, para que possamos agregar a irrigação ao processo de desenvolvimento que nós precisamos experimentar na nossa região. Para fazer suas considerações a respeito do que ouvimos, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Sintra Belém, que é o coordenador geral de irrigação e drenagem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Frederico. Senador, primeiramente eu gostaria só de complementar a fala do nosso colega Jorge. Realmente o nosso país promoveu bastantes programas, né, de irrigação. Desde a década de 80 a gente viu que a gente teve programas e alguns realmente não tiveram muito êxito. Mas eu estou no governo desde o ano de 2010 e desde que eu entrei no Ministério da Economia, eu venho trabalhando com a Política Nacional de Irrigação, e nessa trajetória a gente amadureceu muito com a implantação da política. À época eu trabalhava no Ministério da Integração, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, e o foco do governo federal na implantação da política era frente aos projetos públicos de irrigação. Nada contra os projetos públicos de irrigação, eles foram os principais indutores de desenvolvimento regional na região Nordeste, como foi falado hoje aqui, principalmente Petrolina, Juazeiro, temos muitos projetos de sucesso no nosso país. Entretanto, eles representam muito pouco de área irrigada no nosso país, apenas 2% da área irrigada. E o governo veio amadurecendo muito, né, o seu posicionamento quanto aos trabalhos, e no ano de 2019 nós traçamos algumas estratégias, iniciativas, trabalhando junto, né, à iniciativa privada. Inclusive, amadureceu bastante esse relacionamento junto ao setor, junto ao CNA, que hoje está aqui presente, e nós conseguimos ter muitos avanços, né, na implementação dos instrumentos da nossa política. O Programa Nacional de Irrigação, que o Ministério da Agricultura vem planejando, ele nada mais é de que institucionalizar as ações que realmente vem tendo, né, sucesso, para que a gente consiga ter um programa realmente de Estado
e que a gente consiga consolidar e dar sequência nas nossas ações, né, nas próximas mudanças de governo, a gente consiga dar continuidade nesses nossos, né, das nossas ações. Então, eu queria fazer essa consideração. O governo federal ele tem hoje consciência do que atrapalha o crescimento da agricultura irrigada e vem traçando ações que foram efetivas desde o ano de 2019. Né? A gente tem algumas experiências para estar demonstrando para vocês alguns números, só que a gente ainda tem que crescer bastante. Então, hoje a gente está trazendo isso para dentro do programa para que a gente consiga evoluir. Então, gostaria de deixar esse recado, né, que realmente o governo federal tem uma capacidade hoje muito maior de estar executando a política de irrigação, e por isso que o programa vem hoje a trazer um ponto a mais aí para a gente estar conseguindo ter êxito na implantação da política. Seria isso, senador. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar demonstrando que o governo federal, né, vem trabalhando à frente da política, uma política tão importante, e nós estamos, né, à disposição para tratar sobre o assunto, e muito obrigado. Muito obrigado, senhor Frederico Sintra Belém, e passaria agora a palavra para ouvir as suas considerações sobre o que aqui foi colocado ao senhor Raimundo Gomes de Matos, diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Ok. Nós, senador Collor, colocamos a SUDENE à inteira discussão para fortalecer essa sinergia. Foi de suma importância, né, esse debate, essa audiência pública, para que nós possamos fortalecer todos esses eixos. E ficou bem claro que precisa também o Congresso Nacional ter um protagonismo nesse sentido. E Vossa Excelência, como um grande senador, um grande parlamentar, um ex-presidente da República, sabe perfeitamente da necessidade dessa interlocução para que esses gargalos, dessas propostas, através dos projetos de lei, nós possamos fortalecer e dar segurança jurídica para o empresário, tranquilizar os gestores, quer dizer, a participação do prefeito Jorge é importante, que a gente ouve quem está efetivamente ali na ponta, né? Muitos prefeitos têm essa dificuldade efetiva de fazer com que possa se consolidar essas propostas. Em Recife, onde é a sede da SUDENE, existem alguns consulados, e alguns dos cônsules nos procuram com a pauta de exportação, tanto é que nós estamos, inclusive, com um braço da Apex lá na SUDENE, para poder facilitar essa interlocução, e tudo isso há necessidade de nós termos essa sinergia, né, com a CNA, com a CNI, com as entidades de classe, com os produtores, com os gestores municipais e principalmente com o Congresso Nacional. Então, da nossa parte, em nome do nosso pretendente, o doutor Evaldo, que não pôde estar participando, com certeza ele teria muito mais envergadura para representar a SUDENE nesse evento, mas nós nos sentimos contemplados e agradecemos a deferência do gabinete do senador Fernando Collor de Mello. Muito obrigado ao senhor Raimundo Gomes de Matos, que é o diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da SUDENE. Eu gostaria de apenas informar, em função de matérias legislativas aqui citadas, a situação em que elas se encontram, fora aquelas matérias que foram descritas aqui pela representante da CNA, a senhora Jordana. Então, o PL 2159, de 2021, e o 3729 de 2004, da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamento o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição e da outras providências, ela encontra-se, no momento, no plenário do Senado, sob a relatoria de um integrante daquela casa, esperando que seja apresentado o relatório, para que possa ser levado a plenário, às comissões temáticas e, posteriormente, ao plenário do Senado para a sua deliberação. E o PL 6163, aqui citado pelo representante da nossa SUDENE, de 2019, que institui o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste para o período 2020-2023,
Atualmente, ele aguarda a constituição, como, aliás, foi dito pelo próprio Dr. Raimundo, da constituição da comissão temporária na Câmara dos Deputados para discutir a matéria. É preciso que seja constituída essa comissão para iniciar a discussão da matéria, e isso, naturalmente, eu estarei tratando também com o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para que isso aconteça o quanto antes. Ele, que é um alagoano e que é um nordestino, e que tem a exata noção da importância desse pleito e da tramitação com certa urgência desse projeto de lei. Gostaria de ouvir agora também a palavra da senhora Jordana. Nós assistimos, na nossa audiência pública de hoje, a um depoimento, não é, vivo, um depoimento vibrante, um depoimento de quem conhece o assunto na sua origem, nas suas raízes, que foi aquilo que nos foi colocado pelo prefeito Jorge Dantas de Pão de Açúcar. Essa é a nossa realidade. Nós estamos falando do nosso Rio São Francisco e todos nós sabemos das dificuldades que os municípios ribeirinhos vêm passando em função da utilização, talvez sem um planejamento devido, com a construção das diversas hidrelétricas de aproveitamento das águas do rio para o fornecimento de água, que, naturalmente, sem energia elétrica, nós entendemos que não haveria possibilidade de desenvolvimento, mas faltou, como disse o prefeito, talvez projetos paralelos, né, para o acompanhamento do que se fazer paralelamente com o impacto causado pelas barragens. E a questão do preço da energia elétrica realmente é um impeditivo. Nenhum projeto de irrigação pode dar certo, pode ter resultados positivos e produtivos, sem que uma tarifa de energia elétrica seja dada especificamente para aqueles projetos que têm irrigação. Então, essa é uma dificuldade, uma das dificuldades que nós temos. A outra dificuldade é como é que nós podemos entender que municípios da beira do São Francisco, eles não tenham ainda água. Tem municípios na beira do São Francisco que são abastecidos num período de seca ainda com carros-pipa, sobretudo os seus distritos no interior, não especificamente na sede, mas também na sede, são abastecidos com carros-pipa. Então, nós tínhamos também que ter todo um trabalho, junto com a irrigação, um trabalho de saneamento, de esgotamento sanitário, que é outro problema, que o esgotamento sanitário se dá muitas vezes in natura nas águas do rio. E tudo isso, junto com o assoreamento que vem sendo causado em função da destruição das matas ciliares, é uma conjunção de dificuldades que nós que vivemos dependendo em grande parte da nossa região das águas do São Francisco, estamos enfrentando. Então, seria necessário um programa nacional de revitalização, de recuperação do Rio São Francisco, porque sem essa recuperação, inclusive, a água vai faltar para o abastecimento dos reservatórios, para as hidrelétricas fornecerem a sua energia. Nós tivemos um período agora muito bom, graças a Deus, choveu bastante nas cabeceiras e as águas do rio voltaram a ser quase a sua normalidade. Foi uma beleza o que aconteceu. Mas isso nós sabemos que é uma vez aqui, outra acolá, quando numa distância de tempo, de intervalo de tempo, às vezes que não dá para ser suportado por aqueles que precisam da água do rio para sobreviver. A partir dos pescadores até aqueles que utilizam a água para a sua pequena lavoura. Então, seria muito importante que nós pudéssemos construir, aí com a presença do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Regional, com a participação muito ativa da SUDENE, com a participação da iniciativa privada, da Confederação Nacional da Agricultura, do Ministério da Agricultura, um projeto em que nós pudéssemos reunir todas essas dificuldades e esses ataques, o que vem passando o Rio São Francisco, de um modo geral, o impacto que isso vem causando nas populações que dependem dessas águas, para que nós pudéssemos construir um projeto consistente, um projeto que observasse todas essas nuances e todas essas diversas facetas
de um grande problema que hoje nós estamos vivenciando. E isso diz respeito diretamente ao tema que nós estamos tratando hoje, que é o tema da irrigação. Eu gostaria de ouvir a senhora Jordana Gabriel Lira, representante da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, sobre essas questões que aqui foram colocadas e a visão do mundo empresarial, a visão empresarial da iniciativa privada sobre essas questões e qual seria a maneira que, no entender dela, poderia haver essa contribuição por parte daqueles que fazem a Confederação Nacional de Agricultura. Bom, senhor presidente, como a gente falou, a irrigação ela tem esses grandes desafios, né? E eles são contínuos e a gente precisa, de fato, tornar a irrigação para o empreendedor com menos insegurança, né, jurídica e insegurança hídrica. Então, a gente entende que a aprovação, como o Frederico colocou, 98% das áreas irrigadas do país são áreas privadas, vêm do setor privado, né? E o setor hoje ele tem muita insegurança em todos aqueles pontos que a gente trouxe, que impedem o crescimento. A Confederação ela vem atuando ao longo de todos esses anos, conforme vão surgindo, né, esses decretos ou algo que venha a impedir realmente o crescimento da irrigação. A gente sempre tenta um diálogo, né, para viabilizar isso pelas casas, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Uma questão importante que a CNA, né, como um sistema tem, é o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O SENAR, desde 2019, ele começou a atuar também na assistência técnica e gerencial junto aos produtores rurais, justamente com essa demanda, né, que o Dr. Jorge, né, que viveu na pele e sabe tudo isso, a questão do manejo, né, como se manejar a irrigação, como se implantar a atividade e como você tem que ter a sua atividade agrícola como uma pequena empresa, né? Então, a assistência técnica hoje ela já está presente do SENAR, tá? Ela está presente em mais de 20 mil produtores, né? Eu acredito que sim, precisamos fortalecer a assistência técnica rural, porque essa extensão é levar ao produtor rural o conhecimento que vai fazer ele desenvolver a tecnologia, né, dentro das especificações científicas e que vai trazer os resultados para não ter frustração. Então, precisamos fomentar e precisamos investir forte na assistência técnica para que esses produtores sejam assistidos, né, para implementar de forma adequada, de forma correta, essa tecnologia e não vir a ter prejuízos e ainda acabar a atividade devendo ainda. Então, precisamos de forma muito forte e incisiva fortalecer, né, a assistência técnica. Outra questão, quando a gente vê a problemática energética no país, a gente entende que precisa melhorar a forma de gestão, né? Se a gente pega 60% da base, da matriz energética do país ainda é hidráulica, enquanto a gente tem diversos outros países no mundo que não têm a opção da hidráulica e investem na solar, investem na eólica, outras fontes renováveis, que a gente precisa avançar muito ainda aqui dentro do país. Porque para fornecer energia, existem outras alternativas e outras fontes. Para irrigar, a gente não tem outra fonte que não a água. Então, a gente precisa, né, fazer a gestão dela. Em vários outros lugares do mundo, a água ela é tida como um uso prioritário, né? No Brasil não é. Então, o Brasil não enxerga a produção de alimentos como um uso prioritário dessa água. E a gente precisa compatibilizar todos esses usos. A gente tem água suficiente, quando a gente compara com outros países do mundo, que tem precipitação de 400 milímetros, de 500 milímetros por ano, e irrigam muito mais do que o Brasil, a gente olha e fala, a gente tem áreas que tem 1.500 milímetros de precipitação, e a gente não pode fazer reservação dessa água para fazer gestão hídrica. Então, a gente tem impeditivos, né, que vêm fortes aí em políticas, que a gente precisa fazer essa reversão, a gente precisa mudar esse quadro, e a gente precisa do apoio do senhor, do apoio dos senhores senadores, do apoio da Câmara, para que a gente possa, sim, trazer a irrigação como tudo isso que ela representa de forma
Doutora? Doutora? A senhora saiu e agora aparece. Doutora Jordana? Bloquear meu mute. Oi, pronto. Então é isso, a gente precisa, né, tirar esses entraves que estão em legislações e fomentar e incentivar de forma coordenada, né, a implementação, principalmente para os agricultores familiares, porque esse incentivo precisa vir com a assistência técnica. Não adianta disponibilizar crédito, não adianta disponibilizar tecnologia se ele não for assistido. Então, a gente precisa desse apoio também. E outra questão que a gente coloca importante, a energia elétrica ela vai ser um grande divisor de águas agora, né? Então, assim, tanto o PDL quanto o PL que estão na Câmara, né, se o Senado, né, também tiver essa força para pedir a aprovação, é o que coloca em xeque hoje a irrigação no país, né? Porque o subsídio que existe para a irrigação e para a aquicultura do país, ela precisa de outra fonte que não a CDE. E se a gente não desenvolver e não achar a forma de encaixar esse subsídio, infelizmente não tem como a gente falar em irrigação, nem como as que já existem, muito menos como expandir as áreas que a gente quer para levar o desenvolvimento. E a revitalização de bacias hidrográficas, né? Isso é um ponto primordial, é um ponto chave. A gente tem projetos muito bons e quando a gente vê na prática, do lado do produtor rural, pouco chega a ele, né? Então, às vezes, a gente tem projetos muito grandes, recursos enormes, mas quando a gente vê na prática, não chegou em forma de muda, não chegou com auxílio de cerca, não veio, né, não foi implantado tudo isso que foi almejado. Então, sim, precisamos de trabalhar as revitalizações de bacia e precisamos concretizar esses projetos, né? A gente precisa ver eles na prática, de fato, acontecendo, e tanto a CNA quanto o Senar também se colocar à disposição para trabalhar essas estratégias via comitês de bacia, ou o melhor formato para que isso realmente aconteça na prática e a gente tenha aí a melhoria na qualidade da água, na quantidade de água, e que a gente possa ter uma gestão integrada de tudo, de todos os usos, porque todos os usos são importantes. A gente não vive sem água, a gente não vive sem comida, a gente não vive sem energia. Então, a gente precisa compatibilizar isso tudo, e é possível de fazer, e a gente tem que fazer isso acontecer de forma concreta. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, eu queria apenas fazer uma busca na memória e trazer aos senhores um fato que aconteceu no meu governo. Eu tive, quando presidente da República, tive a oportunidade de criar a Secretaria Nacional de Irrigação. E essa secretaria ela teve como titular o ex-governador de Alagoas, chamado Moacir Andrade, que era também um homem do Baixo São Francisco, município de Penedo, município muito importante na história do Brasil e, naturalmente, de Alagoas, sem dúvida. E ele fez um grande trabalho. E, naquele momento, o trabalho dele primordialmente foi esse da revitalização de uma bacia hidrográfica da importância do São Francisco. Infelizmente, ficamos um pouco mais de tempo no governo e ele não concluiu o seu trabalho. Mas eu acho importante que seja dado a esse tema da irrigação uma importância maior do que aquela que vem sendo dada ao longo dos anos. Talvez durante esse governo, não sei, mas no próximo período, se isso não poderia ser feito, né? Se criar uma secretaria especial para tratar do processo de irrigação e uma secretaria que pudesse complementar o seu trabalho com os diversos outros ministérios. Na questão da energia elétrica, por exemplo, hoje já faz parte da matriz energética brasileira a energia eólica e a energia solar. Nós temos projetos vitoriosos de energia eólica nas costas, sobretudo do Rio Grande do Norte e do Nordeste, de um modo geral, como também de energia solar. Isso já é algo que está implementado e já aparece lá a participação com 2%, 3% da nossa matriz energética, aparece a contribuição dessas duas energias extremamente limpas, né? Evitando assim que haja essa utilização desmesurada
das nossas bacias hidrográficas para que sejam fornecidas os quilowatts necessários para o andamento do comércio, da indústria de todos os estados brasileiros, e no caso específico aí que nós estamos falando, foi tratado aqui pelo prefeito Jorge Dantas, da questão da Chesf no Nordeste brasileiro. Outro ponto que foi falado pelo prefeito Jorge Dantas é a questão do barramento. Isso há um consenso de que o barramento nas certas áreas do Rio São Francisco seria algo extremamente positivo para a sua revitalização e para evitar também que questões como essas, quando o rio enche de uma hora para outra, sem que ninguém espere, todo mundo gosta, claro, de ver o Rio São Francisco navegável, sem estar assoreado, mas e esses outros projetos, por exemplo, de criatório de peixes, como foi o caso específico citado aqui pelo prefeito Jorge Dantas, né? Como ele, vários outros também perderam toda a sua produção. De modo que essa questão eu gostaria de deixar com o representante aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional e com o representante do Ministério da Agricultura, para que nós pudéssemos pensar nesse projeto dos barramentos, que são obras razoavelmente simples, não demandam muitos recursos, mas que são muito necessários para que nós possamos dar o máximo aproveitamento em períodos normais hoje do rio, que não são os períodos mais satisfatórios, para que nós possamos, pelo menos, manter essa atividade que é crucial no momento em que falta água para correr na calha do Rio São Francisco. Eu gostaria de passar a palavra agora para as suas considerações finais ao prefeito Jorge Dantas, do município de Pão de Açúcar, em Alagoas. Olá, presidente, mais uma vez eu queria lhe agradecer e parabenizar o Senado por patrocinar um debate tão importante. Eu acho que assim o Senado cumpre um papel que é preponderante e que certamente a isso nós podemos chamar de função senatorial. Especialmente a Vossa Excelência por todo o conhecimento e exatamente pela sensibilidade a isso. Você vê como é a história. Vossa Excelência, há pouco a gente falava muito a palavra subsídio. Eu não entendo como subsídio. Subsídio é uma coisa que, de certa forma, a gente não acha que é oportuno. Inclusive, foi o presidente Collor quem acabou com um monte de subsídios absolutamente desnecessários, que não tinham nada a ver com produção, eram pura e simplesmente beneficiamento de determinadas classes sociais ou classes produtivas em detrimento de outras. O que nós queremos é uma política de preço que possibilite que a irrigação seja uma coisa efetiva. Então, é isso que, na verdade, a gente pede e a gente roga, porque senão é inviabilizada, absolutamente inviabilizada, todo e qualquer programa de irrigação. Por outro lado, o senhor falou muito bem, presidente, o senhor falou na questão das cidades do Rio São Francisco que não tem água encanada. Eu queria lançar aqui um dado que pode parecer estarrecedor. A minha cidade, ela é uma cidade grande para o estado de Alagoas, a cidade, a área do município, são mais de 700 quilômetros quadrados, mas ela é quase toda, é uma cidade muito larga, exatamente no sentido do Rio São Francisco. E ainda assim, nos primeiros 4 meses do ano, presidente, eu coloquei mais de 2.000 carradas d'água de carro-pipa. Mais de 2.000 carradas d'água, são mais de 500 por mês. Cada carrada d'água dessa me traz um custo, a mim não, a prefeitura, de aproximadamente R$150. Significa que nos primeiros 4 meses o município pobre e sofrido gastou mais de R$300 mil para levar água a pessoas que muitas vezes estão vendo o Rio São Francisco. Só que o senhor sabe que Pão de Açúcar é exatamente o divisor do Rio São Francisco, acima é a área de cânion, na direção de Piranhas, e abaixo são as áreas das várzeas. Então, na nossa fronteira com Piranhas, nós temos muitos cânions e as pessoas estão lá de cima, às vezes 100, 200 metros de desnível, estão vendo o rio lá embaixo e absolutamente não têm acesso a ele. Então, isso é um problema muito sério e eu acho assim que a gente fica... É difícil a gente explicar para aquelas pessoas, claro que eu entendo, mas para ele é difícil entender como o governo está levando água para o Ceará e ele que está vendo água ali embaixo não tem acesso a essa água. Ora, eu entendo, mas para ele é difícil, ele não tem um nível de conhecimento para entender esse tipo de coisa.
entendeu? Então, essas são as coisas que o Brasil não trata com a forma justa. Então, eu deixo aqui a minha, claro, absolutamente não sou contra a transposição, sempre fui favorável, sou favorável ao Canal do Sertão, mas para as pessoas, para os ribeirinhos, não é fácil explicar. No mais, presidente, no mais colegas debatedores aqui dessa noite tão proveitosa e para mim tão motivo de aprendizado, eu saio daqui muito mais, digamos, consciente da questão, fico satisfeito pelas palavras do doutor Frederico, que coloca que desde 2010 trabalha já num projeto, então isso já mostra continuidade, e eu tomara que isso, a curto e médio prazo, gere resultados, presidente. Meus parabéns ao senhor e a todo o Senado. Muito obrigado ao prefeito Jorge Dantas, do município de Pão de Açúcar, em Alagoas, e gostaria de dizer a todos que, no que depender do Senado da República e do Congresso Nacional, é claro que eu estou aqui apenas expressando aquilo que eu ouço dos meus companheiros no Senado e na Câmara dos Deputados. Todos eles têm, sim, um interesse muito grande no que tange a questão da irrigação. E todos esses projetos que lá estão tramitando, eles terão agora, quando nós voltaremos em agosto, os nossos trabalhos, quer dizer, que ainda não terminaram, nosso recesso parlamentar termina no dia 17 de julho e voltamos no início logo de agosto. São 2 semanas somente de recesso. Mas já ficou determinado que na volta do recesso nós estaremos trabalhando em um sistema semipresencial, ou seja, e também as comissões temáticas estarão funcionando semipresencialmente, o que não vinha acontecendo antes em função da pandemia. Então, é claro que, dessa forma, os trabalhos irão acelerar e muito, porque diversas dessas matérias terão que passar pelas comissões estas que não estavam se reunindo, nem remotamente estavam se reunindo, somente o plenário, como os senhores sabem, mas que, a partir de agosto, isso ocorrendo, haverá uma rapidez muito grande na tramitação desses PLs do PND que aqui foram colocados pelos nossos expositores. Então, no que depender do Congresso Nacional, pelo sentimento que eu trago de colegas, não falo em nome do Congresso Nacional, mas falo em nome do sentimento que eu percebo de meus companheiros senadores e deputados federais, há todo o interesse de nós, sim, levarmos adiante esse projeto de irrigação com todas essas ressalvas que foram aqui colocadas para que esse processo possa avançar de forma rápida e de forma consistente, sem ter esses desvios, sem ter essas distâncias entre a sua realização e a sua possibilidade efetiva de trazer resultados positivos. Então, muito obrigado a todos os senhores que aqui representaram as suas diversas áreas. Gostaria de agradecer às excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores pela participação, agradecer a todos os nossos telespectadores, muito especialmente aos nossos internautas, pela presença sempre constante em todas as nossas audiências públicas. E, finalizando os nossos trabalhos, gostaria de dizer que nós continuaremos realizando, ao longo do segundo semestre agora de 2021, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aqui do Senado da República, ciclos de audiências públicas, sempre às segundas-feiras, às 18 horas, até o encerramento da sessão legislativa. Quer dizer que assim que nós retornemos em agosto, nós estaremos dando continuidade a esse ciclo de audiências públicas, que será transmitido ao vivo, como está sendo esta, pela TV Senado, sempre às segundas-feiras, às 18 horas. Seguiremos aguardando e abordando temas atinentes, aguardando opiniões, aguardando sugestões e abordando temas atinentes ao desenvolvimento regional e à indústria do turismo, identificando os gargalos institucionais e discutindo soluções legislativas. Não havendo mais nada a tratar e agradecendo mais uma vez a participação de todos os ilustres senhores e senhoras participantes desta nossa audiência pública, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Boa noite.